É isso aí, galera. Bora reagir a mais um vídeo aqui do canal SBT Esportes com ele, Lucas Pedrosa, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do seu time do coração, o Vascão da Gama, que ontem foi garfado. Passaram a mão no Vasco no jogo de ontem, né? É uma expulsão injusta, segundo muitos árbitros aí falando. A falta do VAR, cara, eu não condenaria o juiz, tá, né, a esse ponto, porque quem tá olhando ali parece, né, parece que foi para expulsão, mas a gente tem lá o lance em replay, e aí o árbitro já não teve essa oportunidade de rever o lance. Agora, se tivesse VAR e ele continuasse com a decisão de expulsão, aí sim daria para julgá-lo, né, nesse quesito aí. Mas eu não julgaria. E você? Comenta aí abaixo o que vocês acharam do jogo e o que estão achando do time do Vasco até o momento. Vamos lá assistir esse vídeo. Vale a pena ver até o final. Tá bastante interessante. Já põe Neguerê aqui com a gente nesse papo. Ô, Pedrosa, Boa tarde. vamos conversar nós três, hoje, nós quatro por aqui, pra debater esse jogo. Todo mundo sabe, o Vasco jogando em casa, você vai assistir aqui com exclusividade na televisão aberta no SBT. Ô, Lucas Pedrosa, quero saber de você, 4 minutos já o Jair foi expulso. Vamos fazer o seguinte, combinar? Vamos comentar de arbitragem daqui a pouco. Inclusive, a gente tem a opinião da Nadine em relação aos erros e acertos da arbitragem. Falando do jogo, difícil analisar um jogo que com 4 minutos você perde um jogador. Mas o Vasco teve um controle, né? Sim, quando o Jair é expulso, ele usa um 4-4-1, ele deixa o Verratti sozinho lá na frente para poder brigar, depois ele faz uma linha de 4 no meio campo e uma linha de 4 na zaga. Mesmo com um jogador a menos, o Vasco, pela qualidade técnica que tem no time, foi superior ao Bangu, principalmente no segundo tempo, e isso passa muito pelo Payet, porque ele é um cara que tomou as rédeas da partida, controlando, conseguindo virar a bola, conseguindo aparecer pelo meio, aí depois ele vai para a ponta e consegue também criar por ali, junto com o Lucas Piton, é uma dupla que vem dando muito certo. Então a minha preocupação ontem, ela não tem nada a ver com o desempenho do Vasco. Realmente, quando você tem um jogador expulso, e aí a gente vai comentar sobre isso de forma injusta, aos 4 minutos, tudo que vem depois dali é muito complicado você falar, o Vasco jogou bem, o Vasco jogou mal. O que eu levo de positivo nessa partida, primeiro, a garra dos jogadores que até se descontrolaram porque ficaram incrédulos com o que aconteceu com o Jair, mas a garra deles, a vontade de vencer, a postura do Vasco de ter sido melhor que o Bangu, mesmo com um a menos. E aí a gente lamenta uma falha do Léo Jardim, que tem muito crédito com a torcida do Vasco, mas realmente ele falhou feio. E depois um pênalti que também é discutível, também é um lance discutível em relação ao Medel. Tem gente que acha que foi, tem gente que acha que não foi. Respeito. Na minha opinião, acho que é um lance de jogo, mas de forma geral, o ponto realmente positivo, o expoente, se chama Dimitri Payet. O que esse cara joga de bola é uma coisa absurda. É um jogador tecnicamente muito acima do futebol brasileiro, na prateleira mais alta mesmo, e o torcedor vascaíno tem que comemorar e tem que aproveitar cada segundo desse cara em campo, porque estamos falando de um craque de verdade. Dimitri Payet joga muita bola. Ô, Vene, a gente já comentou por aqui e eu falei que eu tô gostando de assistir ao Vasco por conta do Payet. É um jogador que, independentemente de não ser o seu time, ele encanta. Ontem, aquela jogada dele, ele bate, ele pega o rebote, já aos 90, cansado, início de temporada. Um jogador, assim, incrível, né, Vene? Por exemplo, Fernando, eu estava comentando com o Pedrosa aqui antes da gente começar o programa, a forma como o Payet trata a profissão dele é algo exemplar. E isso também é feito de craques. Os craques, eles não são só dentro de campo, é também o que eles fazem fora de campo. E a forma como o Payet voltou da pré-temporada, 8 quilos mais magro, isso é de bater palma. De fato, é um jogador sensacional. É um jogador que faz você ir ao estádio assistir independentemente se você torce para o Vasco ou não. Eu particularmente iria a um jogo do Vasco, assistir também em São Januário por causa do Payet, porque eu queria ver o Payet de perto, assim como eu queria ver o Suárez com a camisa do Grêmio jogando. Então, craques fazem isso, fazem pessoas, mesmo você não torcendo para o Vasco, parar e assistir a esse jogo. Sobre o jogo, assim, de maneira geral, eu também queria ressaltar o gol do Praxedes, porque, de certa forma, dá uma confiança a um jogador que não tem muita confiança na torcida, que não gosta de tanto prestígio com a torcida, mas com a comissão técnica ele tem muito prestígio. Então é legal o gol dele, eu acho que isso vai ajudar aí no decorrer da temporada. Neguerê, o Vene trouxe o Praxedes, já destacamos aqui o protagonista do jogo, acho que, não sei, talvez você concorde ser o Payet. Queria que você trouxesse pontos positivos e também negativos dessa partida. É um pouco injusto a gente falar de ponto negativo,
pensando que o Vasco ficou desde 4 minutos com um a menos. Mas, num todo, a gente tentar um olhar aí respeitoso em relação ao ponto negativo do Vasco. Claro, aproveitando, Fernandinha, até a fala do Pedrosa, que colocou muito bem, o Vasco, mesmo com um jogador a menos, se manteve organizado. E eu costumo sempre falar que nesse início de temporada, obviamente, o nosso calendário não ajuda. A pré-temporada faz com que a perna dos jogadores fique pesada. Ainda demore um pouquinho para todo mundo entrar em forma, ter aquele ímpeto todo, né? Mas a postura do Vasco ontem foi assim, de deixar os torcedores aqui em Brasília, não assustado, mas sim impressionado com a vontade, dobra na marcação, o time recompondo rápido o sistema defensivo. Obviamente, uma expulsão desorganiza todo um planejamento, né? Uma expulsão completamente equivocada da arbitragem que, olha, deixou o torcedor aqui em Brasília bastante revoltado. Mas o Vasco tem sim pontos positivos, principalmente pela confiança de alguns jogadores. Prached, como o Venê pontuou, precisa sim, deve ser titular na próxima partida. Quero destacar também essa lesão do Paulinho, que, olha, está preocupando muito, porque o Vasco não tem uma equipe tão grande assim, né, com algumas peças de reposição. Então é muito enxuta. Então você perder um jogador do tamanho do Paulinho, que vem crescendo a cada dia, é muito complicado. Mas o saldo positivo é a mudança de postura do Vasco da Gama, talvez pela pressão que não existe, igual nós vimos na temporada passada, mas hoje um Vasco mais seguro, um Vasco mais tranquilo, respeitando taticamente tudo aquilo que o Ramon pede. Negreira tá direto de Brasília, o Negreira tava nesse jogo e eu vi até um comentário polêmico aqui no nosso Twitter. Ai, campeonato carioca em Brasília, nunca vi isso. Eu vou falar de arbitragem agora, mas depois eu queria que o Negreira falasse sobre isso, sendo um vascaíno, doente não, né? Saudável, que mora em Brasília. E ele vai dar o olhar do torcedor que a gente chama aqui de off-Rio. É legal, o Campeonato Carioca tem que ser no Rio, mas você presenteia esse torcedor como Negreira, como filho dele, como todo vascaíno, e também os outros clubes do Rio que moram fora do Rio e têm a chance de olhar o seu time de pertinho. Já o Negreira comenta sobre isso, mas antes vamos falar de arbitragem. Vou botar na tela aqui. Vamos ver primeiro o que a Nadine falou sobre os lances polêmicos e na volta eu quero a opinião de todos vocês. Era para ser expulso o Jair? Era pênalti ou não era? Cadê? Fala pra mim, Nadine. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. O Vasco reclamou muito da arbitragem de Tarcísio Pinheiro Caetano no jogo contra o Bangu. Tivemos muitos lances polêmicos. O primeiro aconteceu aos 4 minutos do primeiro tempo, que foi a expulsão do Jair. O árbitro mostrou o cartão vermelho direto. Na minha opinião, o lance era para cartão amarelo. Eu entendo como uma falta temerária. O Jair atinge a primeira bola e depois acaba atingindo seu adversário. Mas eu entendo que isso era lance para cartão amarelo. Não concordo com a expulsão. E aos 52 minutos do segundo tempo, tivemos um outro lance polêmico, que foi a não expulsão do Valnei, jogador do Bangu, depois dessa entrada no Zé Gabriel. Ele, com a perna estendida, com as travas da chuteira e com força, acabou atingindo a canela do seu adversário. Isso é considerado jogo brusco grave, lance para cartão vermelho, mas o árbitro mostrou apenas o cartão amarelo. E aos 55 minutos do segundo tempo, tivemos a marcação do pênalti a favor do Bangu, que na minha opinião o pênalti foi bem marcado. O Medel ele acabou sendo imprudente, ele fez uma carga nas costas do Gabriel Freitas, e isso é considerado infração. Concordo com a marcação do pênalti. Sua vez, Lucas Pedro! Se a Nadine falou... Eu tive a oportunidade de conhecer... A gente sempre fala isso, é interpretativo. Exato. Alguns lances, Eu tive a oportunidade de conhecer a Nadine, pessoa maravilhosa, profissional da maior prateleira também. Eu vou discordar dela nesse ponto aí, mas... Do pênalti. Obviamente, a voz da Nadine, a opinião da Nadine, ela tem 99% de chance de estar certa. Eu tenho um outro ponto sobre esse assunto de arbitragem. Assim, eu acho que esse debate, se foi ou não pênalti, é a interpretação. A gente acabou de ver. A Nadine pensa de um jeito, Pedrosa pensa de outro. Eu acho que não foi pênalti, tá? Embora eu tenha brincado aqui. Eu acho que o outro debate que a gente deveria ter é o seguinte: por que não tem VAR nesse jogo? Por que a FERJ não coloca VAR nesse jogo? Porque os clubes autorizaram e assinaram para não ter VAR durante esses jogos, apenas em clássico, semifinal e final. Qual é a isonomia do campeonato? Se aconteceu com o Vasco, poderia ter sido ao contrário, acontecer com o Bangu, e aí o presidente do Bangu ia reclamar. O debate não é esse. Se foi pênalti ou não, a gente já sabe que a arbitragem brasileira é pífia, é horrível, é terrível. É você torcer para a arbitragem não errar contra o seu time. E nem a favor também, porque erro não é legal em momento algum. Agora a questão é, por que não tem VAR?
Perfeito. E aí, entra nesse debate, porque a gente vai ficar aqui discutindo o sexo dos anjos, se foi pênalti ou não. Adoro Gente, essa frase. E muda os rumos da partida. Se o Jair não tivesse sido expulso, o jogo seria completamente outro. No temperamento, na tática, no físico, em tudo. Inclusive, eu li a nota do Vasco. Eu acho que a nota perfeita, tem que reclamar. Mas o Vasco também autorizou em não ter VAR. Isso é errado, gente. Todos os clubes. Ô, Negre, eu quero saber a sua opinião, não só sobre essa questão do VAR, mas também, aquele lance ali do Zé Gabriel foi um pouquinho antes do gol do Payet. Ele chega a mostrar, baixar o meião e mostrar pro árbitro, olha aqui como ficou o resultado de uma solada na canela, Negre. Justamente, aquele negócio que o Vene falou, tinha que ter VAR sim, né? O Campeonato Carioca sofre aí com essa desorganização, nós temos que falar, nós temos que ser também muito duro com o que o Campeonato Carioca proporciona para a galera que assiste. Então você vê aí, cara, entradas, depois da expulsão do Jair, o juiz se perdeu, permitindo que acontecesse esse tipo de coisa e, obviamente, de alguma maneira ele iria querer compensar. E, óbvio, aí foi ladeira abaixo, Fernandinha, muitos erros de arbitragem, poxa, picotando o jogo o tempo todo, invertendo falta. Quem vive dentro de campo sabe como é que isso irrita os jogadores. Era para ter sido expulso sim, se ele fosse para adotar o mesmo critério, era para ter expulsado o jogador do Bangu sim, machucou, o jogador do Vasco ficou mancando muito tempo, depois você viu aí nas imagens o meião abaixado, a trava das chuteiras, isso aí, se tivesse o VAR, teria sido evitado e obviamente o jogador teria sido expulso. Na minha opinião, pegando aqui o gancho do Pedrosa, pô, Nadine, Deus me livre e contra, né, essa magnata aí da arbitragem, mas eu também não achei pênalti, não é questão de clubismo, né, lance de jogo, contato, Medel ali, né, pequenininho, já estava cansado, não subiu para disputar, mas não chegou a fazer carga nenhuma e obviamente o jogador do Bangu esperto valorizou, recebeu o contato, juiz perdido, prejudicou o Vasco. Ô, Pedro, vamos olhar a tabela, mas rapidinho antes, o que aconteceu com o árbitro? O Tarcísio Pinheiro não apita pra mais jogos do Vasco nesse Campeonato Carioca. Inclusive, o senhor Lúcio Barbosa voltou mais cedo da viagem do Vasco da Gama para poder ter uma reunião com a FERJ hoje em relação ao que aconteceu ontem e fazer as cobranças que são necessárias, né, cara? A gente sempre fala aqui, eu acho que eu passei o ano passado inteiro falando sobre a arbitragem brasileira. E a arbitragem do Campeonato Carioca, que é só dos árbitros da FERJ, consegue ser pior ainda. Olha aqui como esse pontinho vai fazer falta pro Vasco da Gama. O Vasco estaria, esses 2 pontinhos, né? O Vasco estaria com 10 em primeiro. Lembrando que quem termina as 11 rodadas em primeiro lugar é campeão da Taça Guanabara, né? E os 4 primeiros vão para as semifinais do Campeonato Carioca, os 2 primeiros com vantagem. A vantagem do empate. A final do Carioca, a final mesmo, não tem vantagem. Empatou, pênalti. Mas a semifinal tem. E o empate num clássico, se for um clássico, ou independentemente de ser ou não, é uma vantagem muito boa. O Vasco estaria com 10, mas empatou ontem no finalzinho, tomou por conta do pênalti aí que os colegas falaram que não foi pênalti. A nossa princesa da arbitragem disse que sim. Na Arena BRB, fim de mês, você sabe que aqui o custo de vida aqui em Brasília é muito alto. O preço dos ingressos, um valor assim absurdo, e o torcedor vascaíno se fez presente sim, lotando aqui, né, as partes inferiores aqui do estádio, fazendo aquela festa bonita. E obviamente que o torcedor vascaíno de festa entende muito. Povo, rapidinho, Neguerê, o que você sente, Zezéu e todo mundo que mora fora do Rio de Janeiro, encontrar o Vasco ou o seu time do coração no seu estado, pro Carioca, que tá acostumado a ver sempre o seu time jogar pertinho? Conta pra eles o que vocês sentem quando o Vasco, por exemplo, joga aí pertinho de vocês. Olha, Fernandinha, eu penso nos dois lados, tá? Eu penso mais pela importância da partida. Cada partida, ela tem a sua finalidade. Eu acho que o Campeonato Carioca, não só para o Vasco da Gama, mas para outras equipes também do Brasil afora, obviamente isso é muito bom, você estar perto dos seus torcedores. Se você fizer um levantamento de sócio-torcedor, a maioria é de fora dos estados, né? Que querem estar ali, não tem condições de estar pegando um avião, de estar pegando ali, né, um carro para poder estar acompanhando o seu clube. O futebol é paixão, né? Como a gente fala aqui que o futebol, além de paixão, é algo de inclusão, obviamente eu acho muito relevante. Inclusive, eu até comento
eu vou passar por Vene depois. Se o Flamengo não tivesse jogado em Brasília contra o Santos, né? Olha, tá um barulho porque tá tendo obra aqui. E já vai começar o carnaval em Brasília, porque eu sei que o bicho já tá pegando no Rio de Janeiro. E se o Flamengo não tivesse jogado em Brasília contra o Santos, talvez a história do campeonato seria outra se o Flamengo tivesse jogado na Portuguesa, no Rio de Janeiro, né? Porque o Maracanã naquela época não poderia receber jogo. Então, assim, depende da ocasião. Você não pode pegar um clássico, você não pode pegar um time que está precisando dos 3 pontos e tirar do seu estádio, tirar de perto do seu torcedor, que está acostumado a fazer aquela festa, aquela pressão, e levar para fora do seu estado. Porque quando você chega em Brasília ou você chega em Manaus, independente da situação, ô Fernandinha, Pedrosa e Vene, é festa, justamente porque essas pessoas elas não têm aquela obrigação de cobrar, elas querem estar ali do lado, elas querem tirar foto, elas querem estar presente do lado ali dos seus ídolos para poder abraçar, poder beijar, enfim, poder contribuir de alguma forma e mostrar o sentimento. Então não adianta você tirar um jogo de fora, né, para levar de dentro, para levar para fora, querendo que as coisas aconteçam. Eu sou favorável que esses jogos, sim, eles sejam em outros estados para poder contemplar os torcedores. Eu também. Ô, Pedrosa, agora falando ainda da tabela, como é que pode ali, eu falo, esse novo formato do Carioca, que eu gostei muito, Sim. Ele é muito simples de se entender, e eu gosto de campeonatos que você não tem que ficar decorando o regulamento, Perfeito. né? E além disso, dele ser muito simples, ele é muito ágil, e tem logo muito confronto de clássico grande, Sim. né? E esses pontinhos aqui fazem muita diferença. Daqui a um mês, menos de um mês, acaba essa fase do campeonato. Eu acho que o Campeonato Carioca, a coisa mais gostosa que tem são os clássicos, né? E aí eu falo até como torcedor. O jogo que eu mais gosto de ir é clássico, seja Flamengo, Fluminense, Botafogo. Então isso é muito bom pro torcedor que vai aos estádios. Eu sou completamente a favor dos jogos serem fora do Rio de Janeiro, para ser muito honesto, porque o torcedor merece ter um contato com esses times. O torcedor, muitas vezes, que paga sócio, que torce junto, que chora junto, lá em Manaus, lá em Brasília, seja em qualquer lugar, ainda mais dentro do Campeonato Carioca, que você tem a oportunidade de fazer isso. Eu sou completamente a favor. Em relação aos pontos, eu acho que, como eu já falei, né, os 4 vão se classificar, o Flamengo vai vir agora com o time titular jogar no Brasil, então não vai ter nenhuma dificuldade para poder se classificar, e a gente vai ter mais clássicos ainda nesse Campeonato Carioca. Ô, Vene, domingo, transmissão do SBT. Qual é o jogo, ô, Vene? Vasco e Flamengo. Ih, o Neguerê já tá até se abanando. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. Vene! Hora da verdade. Ué, e é de maneira literal, Hora da pô. verdade. É de maneira literal. A garotada do Flamengo sai de cena e agora chega o Agora time a garotada principal. pode. Agora chega a cavalaria rubro-negra. Olha aí, Neguerê! Treme não, hein, Neguerê? Não vamos ver. treme não, hein? Eu tô do lado do Pedrosa. Porra. A nossa geração gosta de clássico. Perfeito. A gente quer ir pro confronto mesmo, vamos ver se é isso tudo mesmo. Sempre. Olha, vamos fazer uma aposta com o Neguerê também? 2 carecas. Vambora. 2 carecas aí, Pedrosa e Neguerê. Olha como é que as carecas Se brilham. perder, a gente bota a turuta. O Eu e Vene tá Neguerê. quase, o Vene tá quase. Não, mas eu acho que mais um aninho não iguala. Pô, eu tô aqui há 2 anos, tô escutando isso, continuo com o cabelo. Tá igual o jornalista por aí que chuta. Uma hora Cristiano Ronaldo vem. Uma hora certa, né, velho? Vamos fazer o seguinte. Fala, Big Boys. Toda vez que o Pedrosa aposta, o Vasco perde? Ah, Tem mentira, isso? É verdade? claro que não. É claro que não. É porque ele só aposta contra o Flamengo. Aí é não dá. normal. Flamengo, a minha geração é muito vitoriosa em cima do Flamengo. Esse momento que o Flamengo está vivendo é muito louvável aí para os seus torcedores. Mas a torcida do Vasco vai fazer uma grande festa, né? E vai mostrar quem é que manda de verdade. Neguerê, então tá combinado. Bom, galera, é isso aí, né, rapaziada? O vídeo já tá bastante longo, o vídeo 19 minutos. Não saia do vídeo sem deixar o like. Ajuda a gente aí, dá essa força. Se ainda não é inscrito, se puder estar ajudando a gente também, se inscrevendo no canal, deixando a sua opinião no vídeo sobre o jogo, né? O que vocês acharam do jogo do Vasco. E o que acharam aí dos lances polêmicos? Será que vai acontecer no Campeonato Brasileiro as mesmas coisas ou não? É uma piada, né? Eu acho difícil não acontecer as mesmas coisas
no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Mas a gente vai estar na torcida para que as coisas sejam um pouco diferente do que vem acontecendo, né? Aquele gol do Vasco em cima do Palmeiras pode ter tirado o Vasco de uma Sul-Americana e poderia ter tirado o Vasco do acesso, né, à Série A do Campeonato Brasileiro. Um impedimento aonde o jogador do Palmeiras chutou a bola para frente, acabou o impedimento, assumiu o risco. Não existe impedimento naquilo ali, foi o impedimento mais absurdo que eu já vi em toda a minha vida aí de futebol, né? Assistindo jogo de futebol. Aquilo ali foi surreal, extraordinariamente surreal. Mas o jogador estava impedido. Só que o jogador do Palmeiras, quando ele domina e chuta, anula o impedimento. É outro lance, gente, é completamente diferente. Aquilo ali é doideira. Aquilo que aconteceu naquele jogo foi loucura total, né? E o Vasco poderia estar numa Sul-Americana. Se aquela bola tivesse entrado, eu acredito fortemente que o Vasco teria vencido aquele jogo por 1-0. É porque o Palmeiras não jogou nada. E o título também do Campeonato Brasileiro poderia ter ficado com o Botafogo, se essa bola entra. Olha o estrago que faz um apito errado, né? Um apito do juiz que erra aí. Porque se o Palmeiras perde aquele jogo, já não ia ter tanto gás, seria 3 pontos a menos. E se não fosse o Botafogo campeão, teria sido outro time, provavelmente o Atlético Mineiro, né? Quem que terminou em segundo foi o Grêmio, né? O Grêmio, não sei, não lembro mais quem terminou em segundo. Só que um apito errado consegue fazer um estrago muito grande, né, galera? Vasco e Flamengo, jogo mais esperado do ano até o momento, né? Até esse momento é o jogo mais esperado do ano e aí a gente vai dar para saber quem é quem, né? Quem é quem vai ser quem nesse Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2024. Eu acho que o Flamengo ainda está muito na frente do Vasco, vamos ser sinceros, né? Muito na frente mesmo, em elenco. Mas o jogo é 11 contra 11, né? 11 contra 11 dentro de campo. Quem tiver mais raça, quem tiver mais gana, consegue algum resultado, né? Vai ser dentro de campo. Mas em elenco, nas trocas ali, o Flamengo ainda tem uma força maior. Vamos ver como vai se sair esses dois times nesse jogo.